Continuando, pessoal, olá. Quais tipos de crise convulsiva existe? Bom, pessoal, eu não sei dizer para vocês quais são os tipos de crise convulsivas que existem, porque existem inúmeras, né? Mesmo que eu parar para pesquisar e anotar aqui, falar para vocês, tudo está evoluindo de modo diferente, né, o tempo todo. Então, assim, as experiências que nós tivemos foram... A primeira crise convulsiva do Lipe foi um susto. Lembrando que ele tinha 1 ano, né? Tinha feito 1 ano recentemente, questão de 3 dias. Então, ele dava aquele estique assim, né? Tremia um pouquinho, assustava, tremia um pouquinho e chorava. Se ele tivesse sentado, ele sentia medo de cair, ficava todo espático, né, ali, e dando aquele susto. Se ele tivesse mamando, ele tivesse o susto, ele parava, começava a chorar depois do susto e era difícil de acalmar ele. Então, isso foi explicado para mim por uma doutora neurologista do Hospital das Clínicas, que é uma crise convulsiva, que podem existir vários tipos de crise convulsiva, né? E uma mesma pessoa pode ter vários tipos de crise convulsiva também. Então, essa foi uma das crises, que foi a primeira que Lipe deu. Só que a gente não sabia que era crise convulsiva, só ficamos sabendo a partir do dia 28 de abril de 2020, quando demos entrada no hospital, que ele faz tratamento, né? Ai, que calor. E um outro tipo de crise convulsiva é que ele se desliga, né? Ele fica parado assim, ó. Aí a gente chama ele não responde, não mexe nada, né? Então, essa durou alguns segundos, essa ele ainda tem, né? E estamos esperando o retorno para saber, para fazer outra eletro, né? Ver o que tá acontecendo, né? Se tá regredindo, se pode controlar com algum remédio, porque recentemente foi tirado o remédio dele e pode ter sido isso, né? O que ele tá tomando pode não estar sendo suficiente. Outro tipo de crise convulsiva, essa que eu falei agora é a crise de ausência. O outro tipo, né, um terceiro que a gente teve a experiência é a do olhinho, né? A pessoa, a criança, no caso o Lipe, nós tivemos a experiência, o Lipe ficava assim, ó. Só que muito rápido, sabe? Muito rapidinho. Então, a gente chamava ele, conversava e ele não respondia. Então, essa foi um terceiro tipo de crise convulsiva que nós tivemos. Tem uma outra também, que o Lipe teve recentemente, devido ao desmame de um dos remédios, que foi semelhante à primeira vez, aquela da primeira vez, que é o susto, né? É uma insegurança muito grande e acompanhada de uns tremelicos, sabe? Uns tremores incontrolável, né? Quando a pessoa está tendo crise convulsiva, é importante a gente lembrar que a pessoa não tem controle sobre o que ela está fazendo, sobre o que está acontecendo com o corpo dela naquele momento. Então, você chama, você fala, ela não vai reagir porque ela está inconsciente, totalmente inconsciente, né? Então, eu esperei, nessa situação específica do Lipe, eu recoloquei as doses, a gota do remédio que eu estava fazendo o desmame, né, tirando. Esperei uns 4 dias para recomeçar de uma outra forma, para retirar o remédio com uma dose bem menor, para que o corpo dele não percebesse, né, tão claramente. E mesmo assim nós tivemos, né, algumas reações que indicou que foi a falta do remédio, porque foram 3 anos usando um remédio, um Gardenal infantil, que era muito forte. Ele é muito forte, né, e deixa a pessoa muito apagada. Bom, esses foram os 4 tipos de crise convulsiva identificadas que o Lipe teve, né. Eu aprendi que durante uma internação mais longa que nós tivemos, que quando o Lipe estivesse, ele tem bastante espasmo, né, depois eu vou explicar o que é o espasmo. Quando ele tivesse, né, com um comportamento diferente, tremendo, era para mim vir e segurar a mão dele. Se ao segurar, não apertar, segurar levemente, se ao fazer isso ele se acalmasse, não é uma crise convulsiva, é só um espasmo, né?
Agora, se você segura e a pessoa continua lá se debatendo, ela está totalmente inconsciente e o movimento é involuntário, quando não é calculado pelo cérebro, né? Simplesmente aconteceu por causa da convulsão. Então, aí sim é uma crise convulsiva e precisa tomar as providências necessárias, que é procurar um pronto atendimento para ser medicado, né? E é isso, pessoal. Essas foram as nossas experiências com as crises convulsivas que o Lipe teve. Mas lembrando que pode ter muitas outras, que tem muitas outras crises. Então, você, ao passar por isso, deve procurar urgentemente um médico para fazer o diagnóstico e o tratamento certinho.